Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa continuar abundando em nossas vidas, fazendo-nos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amados, esta semana estamos estudando sobre o testemunho de João Batista, dado ali aos líderes religiosos ou aos representantes, aos enviados dos líderes religiosos, que foram até João Batista saber dele, alguns questionamentos lá que eles fizeram para João, E a gente está vendo o testemunho de João Batista, que é um testemunho muito poderoso, um testemunho lindo acerca do Messias, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, nós iremos meditar em duas perguntas, a pergunta 5 e a pergunta 6. A quinta pergunta nos traz aqui mais um importante questionamento para que nós possamos entender ali o contexto de João capítulo 3. Diz assim: que linguagem espiritual usou João Batista para falar da superioridade de Jesus Cristo sobre ele mesmo, sobre João Batista? Olha a linguagem que ele fala, Porque a gente viu que eles tentaram, os enviados lá dos líderes religiosos, tentaram jogar João Batista contra Jesus Cristo, fazendo ciúme, Dizendo que Jesus Cristo tinha mais seguidores do que ele, batizava mais do que ele, tentando jogar um contra o outro, Esse era o joguinho lá dos líderes do Sinédrio, E João Batista foi claro, Nós vimos ontem, no último questionamento de ontem, no último texto que nós lemos no dia de ontem, João Batista deixa bem claro, claríssimo, diz: olha, o homem só tem aquilo que do céu for dado, o homem só tem aquilo que Deus permite que ele tenha, E eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo. João tinha deixado bem claro, Mas João precisava continuar ainda, deixando esse testemunho bem claro, Aí João Batista fala agora da sua missão, ele diz assim, João 3, versículo 29, João diz assim: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. O que é que João Batista estava querendo dizer aqui para aqueles homens lá? Olha, eu só tenho aquilo que do céu me foi dado, e o céu me deu o grande presente de ser amigo do noivo. Não é suficiente ser amigo do noivo? É uma grande honra, é algo inexplicável ser amigo do noivo, Em outras palavras, ele está dizendo, eu não sou noivo, eu não tenho o poder, de ser o noivo. Eu só sou o amigo do noivo. E tem uma coisa, a minha missão é guardar a noiva, para a noiva virgem, guardar a noiva pura. Nem eu toco nela, eu não posso possuí-la e nem permitir que ninguém faça isso. Eu só sou o guardador, eu sou o guarda-costa da noiva. Eu estou guardando com muito amor para o meu amigo noivo quando ele vier. E olha, como eu fico feliz quando eu escuto a voz do noivo, que ele está chegando para entregar a sua noiva pura, virgem, bem guardada. Que honra é ser amigo do noivo. Rapaz, que testemunho. Olha que coisa linda o que João está dizendo, Quando a gente olha numa linguagem mais humana, porque nós nos conhecemos como seres humanos, Vou falar agora como os homens, Como um homem. Olha, quem de nós, homens, está guardando, cuidando, vivendo com a noiva do nosso amigo, a mulher mais linda da terra, a pessoa mais linda, nunca, uma beleza inigualável, inestimável, não sente a tentação de se deitar com ela.
não sente a tentação de tentar colocar ela contra o noivo para dizer que ele não vem mais, que ela vai perder de se casar, case-se logo com ele. Qual é o homem que não faz isso? Não é? Mas olha o testemunho de João Batista, é contrário à razão, à carne do homem, porque a carne do homem vai empurrá-lo para isso, não é mesmo? Quantos homens, pastores, líderes religiosos não cometeram esse pecado? Dizem que é amigo de Jesus Cristo, amigo do noivo, mas se deita com a sua esposa, se deita com a sua noiva. Quando eles exploram a igreja como se a igreja fosse sua, eles inventam doutrinas e dão ordem às igrejas, explorando a igreja como se a noiva fosse sua. Mantém intimidade que não é intimidade, é adultério, porque a noiva não é dele, a igreja não é dele, é a igreja de Cristo, a obra de Cristo. Ele não tem que impor as suas vontades, as suas regras, para que a igreja siga. Esse pastor, esse líder religioso, ele também é servo de Cristo. Ele é corpo, ele não é cabeça. E João Batista dá esse testemunho poderosíssimo. Se todos os líderes religiosos tivessem o mesmo espírito de João Batista, para fazer a vontade de Cristo, e não dos homens, seguindo as suas tradições religiosas, as suas invencionices, as suas crendices, fazendo com que o povo, que deve ser preparado, como uma mulher virgem que está sendo preparada, educada, preparada para encontrar com seu noivo, não. Estão usando dessa noiva, estão explorando, estão vilipendiando, na verdade, a amizade, né? A confiança que Jesus Cristo lhes entregou nas mãos como amigo. Estão traindo a Jesus Cristo, o melhor amigo, não são amigos de fato. Ora, por que João Batista diz isso a esses homens? Porque esses homens estão cometendo este pecado. Aqueles que enviaram esses mensageiros para falar com João Batista eram verdadeiros exploradores, traidores da amizade, exploradores da noiva de Cristo. Estavam possuindo uma mulher, uma igreja que não era sua. É isso que eles estavam fazendo. Essa mensagem de João Batista é muito profunda. E eu pego ela para mim hoje. Porque se eu estou à frente de qualquer trabalho missionário para realizar a obra de Deus, este mandamento tem que estar na minha mente. Eu não posso explorar a igreja de Deus. Eu não posso me deitar. Eu não posso atender meus próprios prazeres carnais, usando a igreja de Cristo, que é a noiva dele, não minha. Que coisa linda, não é? Você precisa buscar este mesmo sentimento, esse mesmo espírito que havia no homem mais poderoso da terra. Dos homens nascidos de mulher não tem igual a João Batista. Se a gente quer ter acesso a esse poder, devemos buscar sentir esse mesmo espírito, esta mesma revelação, este mesmo entendimento, esta mesma vontade que tinha João Batista, nesse seu belo testemunho aqui dado aos líderes religiosos que achavam que conheciam a palavra de Deus, que achavam que eram sábios, que achavam que estavam aptos para ensinar. Na verdade, precisavam aprender, e muito. Continuando, meus amados, vamos agora para a sexta pergunta. Estamos tentando aqui compreender o testemunho de João Batista, cada palavra que ele diz para aquele povo, né, uma resposta dada aos líderes religiosos, que a gente tem que pegar para nós hoje, né? Mesmo que nós não sejamos líderes religiosos, se tem alguém aqui que não está à frente de algum trabalho, né, que vai ouvir esse áudio, mas esta palavra serve para a gente, para cada um de nós, né? Então, a sexta pergunta nos traz aqui mais um questionamento importante. Que impressionantes palavras disse o Batista sobre Jesus, sobre a origem de Jesus Cristo, né? Semelhante às palavras ditas por Jesus a Nicodemos, né? No início do capítulo 3, Cristo, nós já estudamos, né, a semana passada,
o encontro de Jesus com Nicodemos, né? As 2 semanas passadas estudando sobre isso. Então vamos tentar buscar esta semelhança, né, entre as palavras que João diz para os representantes dos líderes religiosos e as palavras que Cristo disse a Nicodemos. Vamos buscar aí ver as semelhanças, né? João 3, versículo 30 e 31, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, entre aspas, fala das coisas do céu, né? É sobre todos e fala das coisas do céu. Quem é da terra só fala das coisas da terra, né? Aqueles homens estavam representando homens da terra e ele só queria as coisas da terra. Mas Jesus Cristo não era um enviado dos homens da terra. Jesus Cristo não era enviado de César, o imperador romano, né, que dominava sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre os hebreus ali, em toda a região que iria de Jerusalém até a Síria lá em cima, né, aquela região, toda aquela região, tanto em Jerusalém no sul, como toda a região do norte ali, César era o homem que mandava em tudo. O Império Romano dominava sobre todos, né? Jesus não era enviado de César. Também não era enviado de Herodes, o rei dos judeus lá em Jerusalém, né? Também não era enviado deles. Jesus era enviado dos céus, como diz João aqui, enviado da parte de Deus, aquele que vem de cima, né? E João diz bem claro, em outras palavras, ele está dizendo assim: por que vocês estão tentando colocar eu contra Jesus Cristo? Tentando eu fazer inveja dele? Tentando que eu tenha um sentimento de superioridade, que eu busque me afirmar, fazendo um trabalho superior ao dele? Ora, eu sei que importa que ele cresça, e ele vai crescer, ele vai batizar muito mais gente, ele vai pregar muito mais gente, ele vai ter muito mais discípulos. Sabe por quê? Porque agora eu preciso diminuir para que ele cresça. Que coisa poderosa essa fala de João, né? Eu preciso diminuir. Se eu não me diminuir para que ele cresça em mim, na verdade a fala de João é uma palavra tipológica, né? Era uma palavra, uma mensagem que cada um de nós temos que ter esse mesmo sentimento que João teve. Se nós não diminuirmos, né? Porque há um princípio bíblico, né? Aquele que se humilhar, diminuir, será exaltado. Agora, aquele que se exaltar, será humilhado. Esse é um princípio bíblico ensinado em todo o Antigo Testamento e ratificado pelo próprio Cristo. Quando ele falou isso algumas vezes, inclusive no sermão, né, da montanha, aquele que for humilhado será exaltado. Então, se nós nos diminuirmos aqui para que Cristo apareça, um dia nós seremos exaltados. E João será exaltado acima, como o próprio Cristo já exaltou ele aqui em vida ainda. Os 2 discípulos que foram lá perguntar a Cristo, enviado por João, quando eles saíram, Cristo exaltou. Olha, Cristo disse bem claro: não tem ninguém na terra igual a João Batista, não. Dos homens nascidos de mulher, ele é tão poderoso que a Bíblia chama ele, se refere a ele quando diz: o anjo do Senhor irá diante de ti. Ele é uma tipologia daquilo. Ele é um homem diferente, né? É o maior dos nascidos de mulher. Então veja que o João que se humilha aqui, o próprio Cristo o exalta aqui na terra ainda. Agora imagine a exaltação que João Batista vai receber nos céus, no dia em que Cristo voltar com toda a sua glória, com todo o seu poder, na glória do Pai, né? Quando a Bíblia diz, quando o próprio Cristo garante que aos vencedores, ele diante de Deus, diante dos anjos, confessará o nosso nome. Olha que coisa linda. Ele vai exaltar cada um pela obra que fez, né? Pela obediência que dedicou à palavra de Deus. E João Batista é esse aqui, ó. Importa que ele cresça, que eu diminua. Olha, uma das grandes revelações da palavra de Deus é justamente o homem espiritual que verdadeiramente foi achado por Deus e dado a Cristo, transformado numa nova criatura verdadeiramente.
é que esses homens, quanto mais eles conhecem de Deus, mais eles são humildes, mais eles se humilham. Eles não querem, eles não se portam, ou se comportam, né, como se fossem superiores aos outros. Eles nunca dizem, eu sei a verdade e você não sabe. O homem, ele pode até se exaltar indignado contra uma mentira que está sendo falada, mas jamais vai dizer, eu sei mais do que você, eu sou mais qualificado do que você. Ele pode ser muito duro contra uma mentira, e tem que ser. Se indignar, João Batista se indignou com a mentira, se indignou contra o pecado, mas nunca disse, eu sei mais do que vocês. Nunca disse isso. Eu sou mais qualificado, eu sei, eu entrei num debate e eu venci, eu sou melhor do que você. Esse espírito é do diabo, isso não pertence a Deus, esse espírito. Então ninguém pode, você pode até se indignar, você está pegando a mentira, você é de Satanás, cuidado com isso, se converta, você pode dizer, né? Não dessa forma, né? Agora, e você pode até falar dessa forma, quando alguém se julga o sábio, o doutor da lei, o dono da verdade, você pode dizer, é do diabo mesmo, e diga em nome de Jesus Cristo, porque Cristo fez isso, João Batista fez isso, homens poderosos no poder de Deus fizeram isso, Isaías fez isso, Amós fez isso, Abacuque fez isso, né? Grandes profetas, Natã fez isso contra o rei Davi, ele disse, né? Então nós, no exemplo de Cristo, no exemplo da sua palavra, nós poderemos se indignar contra o pecado, contra uma falsa doutrina, mas nunca ter o espírito de dizer assim, eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você, eu sou mais qualificado do que você, pergunte para mim que eu sou mais qualificado, eu sei tudo. Não é assim, não é assim. Principalmente quando, e nesse contexto específico, quando estavam tentando colocar João, né, em pé de igualdade ou estimulando a superioridade de João sobre o Filho do Homem, aquele que era enviado diretamente de Deus, o enviado de Deus aos homens aqui na terra. Aí que é uma loucura, né? É verdade que hoje jamais um cristão, um profeta cristão vai dizer, eu sou superior a Jesus. Jamais. Da boca para fora ninguém é louco para dizer isso. Mas eu pergunto, e as suas ações? E as suas ações implícitas? Não querem dizer isso, mesmo que de forma silenciosa? As nossas ações não podem dizer isso? Então cada um de nós precisa fazer esse autoexame, essa autoanálise, para que a gente nunca seja pego cometendo esta falha, este pecado. A humildade deve prevalecer, uma humildade espiritual. Não estou falando de falsa humildade não, porque o mundo está cheio de falsos humildes, falsos cristãos humildes, só da boca para fora. Humilde no espírito é diferente. Tem tanta gente aí que fala duro e forte, que é humilde no espírito. Tem tanta gente aí com a fala mansa, né? Como diz o texto bíblico, a sua fala é mansa como manteiga, né? Mas o seu espírito é feroz como um leão. Então não é assim. Nós temos que ser humildes no espírito, como João Batista. João Batista, quando abria a boca, gritava até com o rei, raça de víbora, né? Mas no espírito ele era manso. Que esses exemplos, que esses testemunhos especiais da palavra de Deus, homens usados pelo Espírito de Deus, a gente possa entender tudo isso e possa buscar essa verdade espiritual direto na Bíblia e não na boca dos homens que estão deturpando a Bíblia. Que o Senhor nos abençoe e que nos batize com essa luz dos céus, para que a gente possa fazer como João Batista, sobretudo como Cristo, o nosso maior e perfeito exemplo a ser seguido.